Olá amigos do canal, estou aqui de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece ser muito simples, mas se você for pegar nos miúdos pode te dar um nó na cabeça. O assunto é sobre o dimensionamento do sistema de alimentação do carro. Na parte de hoje vamos ver como escolher corretamente nossos bicos injetores, quais os cálculos que devemos fazer para escolher um bico que supra a demanda da nossa preparação. E aí, curtiu? Já deixa o seu like e bora pro VT. Bora lá! Então amigos, já adiantando a galera que está procurando um bico injetor para colocar no seu projeto, vou falar para vocês o que vocês devem fazer para escolher um bico que dê para alimentar a cavalaria toda. Calcular. Vocês têm que saber quantos cavalos vocês pretendem ter no seu projeto, para assim ver quanto de combustível será necessário e ver quais bicos vão te suprir essa demanda. Pois é, são cálculos. Porém, a parte boa é que já existe alguns sites que fazem isso para você. Por exemplo, a Feotec, a Engepro, vou deixar na descrição. É só você chegar lá e dizer qual a cavalaria, qual a quantidade de bicos que você vai ter, qual o combustível e a preparação, se é turbo ou ácido, que ele vai te dar o resultado e está tudo certo. O que a gente vai ver hoje aqui é o que está por trás desses cálculos. Que você botar lá o que você quer aparecer é muito fácil. Mas você já parou para pensar que cálculos são feitos ali para conseguir chegar naquele resultado? É isso que a gente vai ver hoje, com cálculos, para vocês entenderem quais as dificuldades que um bico injetor tem para conseguir alimentar a cavalaria toda dos nossos projetos. Vamos lá, para começar aqui, sem mais delongas, tem vários cálculos que vão estimar quanto você precisa de combustível para alimentar a cavalaria. Você consegue saber quanto o carro tem que consumir de ar para chegar numa cavalaria X, e com esse resultado, a quantidade de ar, você tem uma estimativa de quanto combustível é necessário para alimentar isso. O primeiro cálculo, e talvez o mais simples de todos, é esse aqui, que seria combustível é igual a potência em HP vezes BSFC. Não vou entrar muito em detalhes do que é BSFC, que vai começar a dar um monte de roubo. Mas BSFC é um cálculo que determina a eficiência de um motor rotacional de acordo com o combustível que ele consome. Tá? O cálculo dele é simplesmente isso aqui, ó. BSFC é o consumo de combustível em gramas por segundo, dividido pela potência, onde potência é torque, newton, vezes a potência que é gerada em watts. Tá? Não vou entrar em detalhes, tá? Mas é basicamente isso. E graças à nossa internet e os engenheiros que já calcularam isso pra gente, tem uma tabela com os melhores resultados. Então é só você pegar aqui qual a preparação que você quer para multiplicar aqui no seu projeto. Para ficar muito mais fácil, que é complicado, até para me explicar que me enrolei um pouco, vamos usar um exemplo. Digamos que eu quero preparar um Opala e quero chegar em 400 cavalos. Beleza? Um Opalão 4.1, 6 cilindros, 400 cavalos. Vamos escrever aqui. 6 cilindros, 4.1, 400 cavalos. Então, vamos aplicar aqui agora nossa fórmula ao nosso projeto. Combustível vai ser igual a 400. Só que, primeiro problema, em HP, não é em cavalaria. Para quem não sabe, cavalos é diferente de HP. Para você chegar no número em HP, você tem que pegar cavalaria, dividir por 1,014. Então seria dividido por 1,014, tá? Vezes, vamos dizer que ele vai ser em álcool e turbo. Para ficar mais fácil, é a maioria da preparação que tem por aí pela rua. E álcool turbo, etanol turbo, o melhor número que tem aqui é 0,85. Bate um pouco com lambda, que esses carros têm que utilizar. Se for ver aqui, 0,85. Então isso significa que o nosso motor tem que ter 335 libras de combustível hora para alimentar os 400 cavalos. Já está achando, pô, muita coisa. Nem com bico, não existe esse bico. Pois é, mas é o motor inteiro. O Opala tem 6 cilindros, então seriam 6 bicos. A gente divide esse valor por 6, vai dar igual isso aqui a 55, vou arredondar para 55 libras hora. Então, ou seja, de acordo com esse cálculo, se a gente tivesse um bico que consiga alimentar, um jogo de bico, consiga alimentar cada um deles 55 libras hora, nossa, ficou horrível isso aqui, mas é libras hora.
dá para conseguir chegar a botar nosso Opala Turbo álcool em 400 cavalos, né? É um cálculo muito simples. Vamos fazer um cálculo melhor, que é o mesmo usado até pela Fueltech. Vamos lá, agora é o mesmo cálculo que é feito no site da Fueltech. Foi interessante, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Esse aqui é o cálculo que é usado pela Fueltech para conseguir dimensionar o bico injetor necessário para o projeto. E esse mesmo cálculo está no site deles. Agora se você estava animado para ver o cálculo, você deve ter ficado bem desanimado vendo uma coisa feia dessa aqui. Mas na realidade não é muito difícil, tá? E segue um pouco a mesma linha do cálculo anterior. E vou mostrar para vocês. O que é isso aqui? Vamos passar aqui rápido para vocês entenderem. A quantidade de combustível em libras-hora vai ser a potência em cavalos, não mais HP, vezes nossa tabelinha lá do BSFC, que a gente acabou de falar, vezes uma correção do combustível, eu vou explicar mais para frente o porquê dessa correção, dividido pela quantidade de bicos injetores, vezes o aproveitamento. Aí entra uma outra sacada, que isso aqui é até muito importante. Cada vez vai chegando mais coisinha, mais detalhezinho, né? Então, empregando essa fórmula aqui, o nosso opalão aqui, vamos ter o seguinte. Aplicando os valores na fórmula, olha como é que fica bem mais simples. 400 cavalos vezes o BSFC, que a gente viu na tabelinha lá, né? 0,61, arredondando aqui para 0,6, vezes 1,4 combustível. Por que isso? É a correção do combustível, porque há diferença na quantidade de combustível que a gasolina tem que jogar, a diferença na quantidade do álcool. Por exemplo, a gente sabe que o motor álcool consome mais do que o motor gasolina, então o bico tem que ter uma litragem maior para conseguir suprir a demanda dos 400 cavalos, né? Então existe uma tabela de correção. Para o etanol turbo, né, é 1,4. Dividido pelo número de injetores vezes o aproveitamento. Aí entra uma outra história que a gente vai começar a explicar, destrinchar também. A Fueltech, né, eu acho que toda injeção, todo mundo recomenda no máximo 80% de aproveitamento do bico injetor. Ou seja, o bico tem que ter uma margem de segurança de 20% para trabalhar bem, tá? Eu poderia até ter mais. Porém, se você botar um bico muito grande, né, exageradamente grande para o seu projeto, vai ficar um carro meio quadrado de baixa. Então, por isso que é importante você dimensionar bem. Então, como a Fueltech recomenda, né, todo mundo, né, recomenda você usar 0,8, né, 80% de aproveitamento máximo do bico, esse valor aqui, 0,8. Né? Calculando isso aqui, a gente vai chegar no valor de... Então, a Fueltech diz que para a gente ter um Opala de 400 cavalos, álcool turbo, a gente tem que ter um jogo de bico que alimente aí pelo menos 70 libras-hora de combustível. Mas tem um outro resultado que a Fueltech também mostra para você e que às vezes é muito importante para vocês escolherem também a bomba e o bico, porque não é em libras-horas, nem todos você vê essa informação em libras-horas. Você vê em ml em minuto. E para chegar nesse valor você tem que multiplicar por 10,5. Né? Que aí, 70 libras-horas, vai sair o resultado de 735 ccm. Tá? Ou seja, esses aqui são os resultados que, se você for tentar lá no site, vai dar exatamente isso aqui. Show? Tá? E tem mais um terceiro cálculo. Né? Vamos ver o terceiro cálculo aqui. Vou botar o resultado aqui, ó, estou comparando os resultados. Vamos chegar no terceiro cálculo agora. Ó, 70. Vou botar LBH aqui. E temos aqui um terceiro cálculo, que é a fórmula Cockbell, tá? É talvez o mais simples. O que você vai fazer? Potência em cavalos vezes 0,855 dividido pela quantidade de bicos injetores. Aplicando aqui na nossa realidade do opalão aqui, vai ser 400 vezes 0,55 dividido por 6. Isso aqui vai ser igual... Então dá 36,6 libras-hora. Deu um valor muito baixo, não deu? Pois é. Mas, como a gente falou ainda agora no cálculo da Fueltech, tem uma correção por combustível. E vou chegar lá ainda também. Olha só. Então você pega esse valor e multiplica por 1,4. A 51,3 libras-hora. Tá? Você vai ver, chegou bem próximo aqui já, né? Tá bem próximo já. Não deu 55, deu 70.
E ainda tem o fator dos 80%. Então, se eu botar mais 80% aqui, arredondando para cima, 65. Ela chegou bem próximo, já está um valor próximo ali um do outro. Tá, mas eu acho que o da Fueltech ainda fica mais real nisso ainda. Vamos lá, vamos tentar estimar melhor esse problema do dead time, né? Eu entender melhor o porquê de 80% de eficiência do bico e tudo mais. Vimos que o motor de 400 cavalos nosso Opala aqui precisa de 420 libras de combustível hora, né, para alimentar esses 400 cavalos bem. Que, né, não importa quantos bicos, ele precisa disso aqui tudo. Na realidade do Opala, que são 6 bicos, precisam de 6 bicos de 70 libras hora. Se isso fosse full, direto, sem parar, sem pulsar, tudo bem, funcionaria. Mas como a gente falou que há a perda na hora que o bico pulsa, né, até formar o leque, pulsar, fechar, entendeu? Ter um dead time, os 6 bicos pulsando de modo intercalado, que é o cenário real, os bicos não ficam direto lá, vai dar diferença. Porque ele não já injeta full de uma vez. Ele tem um tempo para formar esse leque e gerar a vazão máxima dele. Claro que a gente está falando de milissegundos, né? Parece preciosismo, né? Mas vou mostrar para vocês que não é tanto assim. Vamos fazer um exemplo aqui mais simples. Digamos que um carro a 6.000 RPM tem 5 milissegundos para pulsar. Nem estou falando do exemplo do carro aqui, vamos lá. 5 milissegundos de tempo para o bico pulsar o que ele tem que pulsar para alimentar o carro. Digamos que seja um bico de 160 libras. É o mais comum a gente pegar na rua aí, né? 160 libras hora. A gente colocando um aproveitamento de 80% em cima desses 5 milissegundos, já vai cair aqui 4 milissegundos, né? Vou botar aqui 80% para a gente saber o que é. E aqui vou botar um tempo de dead time. Menos dead time, 0,6 milissegundos. É muito rápido isso aqui. 0,6 milissegundos. Que vai sobrar um tempo total para o bico pulsar o que ele tem que pulsar de 3,4 milissegundos. Então, temos 3,4 milissegundos de 5 milissegundos. Vou botar aí que dá uns 70% de efetividade mesmo, o que o bico está trabalhando. Então, se a gente voltar aqui para os nossos 160 libras que a gente pegou aqui, botar 70%, vai dar, ó, 108 libras hora numa situação, num cenário real, podemos dizer assim, de trabalho. Já caiu pra caramba, né? Aí vocês lembram que tinha também a multiplicação de correção de combustível? Isso é um outro porém. O que acontece? Quando você pega aqui, por exemplo, aqui nos bicos 160 libras, um jogo de bicos 160 libras, quando você olha 160 libras, como eu falei, é calculado uma pressão constante com o bico aberto o tempo todo, dá 160 libras. Quando pulsa já cai, né, como a gente viu aqui, com a dead time e tudo mais. E ainda tem um outro fator, a correção de combustível é o quanto o combustível é mais denso que o outro. E esse cálculo que você pega lá nos bicos, quando você vê 160 libras, está na gasolina. Quando a gente joga para álcool, o álcool é mais denso que o combustível, que a gasolina, e com isso faz ter mais resistência, né, para sair e baixar isso aqui ainda mais. Por isso tem esse cálculo no cálculo da Fueltech. Olha quanta coisinha que você vai pegando. A gente está falando de milissegundos aqui e está vendo que não sobra muito tempo para muita coisa, né? Pronto, a gente falou de vazão. Agora vamos saber qual a pressão necessária para alimentar, né? Que a gente vai usar nossos bicos para alimentar o nosso carro. A gente sabe que no coletor de admissão de um carro aspirado, a gente tem 1 bar de pressão. Pois é, só que a pressão atmosférica. Tá? A pressão atmosférica a nível do mar é 1 bar. Então ali dentro do coletor tem 1 bar de pressão. Fica variando também o vácuo, né, tudo mais, mas temos 1 bar de pressão. E os bicos vão trabalhar a 3 bar na ATM. Ou seja, comparado aqui na pressão atmosférica, o coletor está 0, né, e o bico está a 3 bar. Então os bicos sempre têm que trabalhar com 3 bar acima da pressão do coletor. Deduz-se isso, beleza? Vou apagar aqui.
Então, e por que tem que haver a correção da pressão de combustível de acordo com a pressão do coletor? Porque conforme a pressão do coletor aumenta, a diferença entre a pressão do coletor e o bico começa a diminuir e com isso começa a dar resistência para o combustível sair do bico, para o bico fazer o trabalho dele. Então, há uma necessidade de ir aumentando a pressão de acordo com a pressão interna do coletor, tá? Senão começa a ficar empobrecendo tudo mais. Existem até algumas preparações que o pessoal não quer trocar, né? Botar uma injeção programável, quer usar a injeção original, e tem esses macetinhos, você botar mais pressão, né, no dosador ali, o bico trabalha com uma pressão maior para tentar enriquecer mais na fase turbo e tudo mais. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso vídeo parte 1, que a gente dimensionou aqui, calculou, viu como funciona o cálculo de bicos injetores. Assim você vai conseguir já calcular, saber qual jogo de bico você vai escolher para o seu projeto, de acordo com a cavalaria dele. E vamos depois para a parte 2, que a gente vai dimensionar nossa bomba de combustível, para saber qual bomba escolher de acordo com a nossa preparação aqui. E vou usar até o nosso Opala aqui como exemplo. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido. Até a próxima. Tchau, tchau.